Bem-vindos para mais uma aula da Locali. Eu sou Leila Kumura, uma das fundadoras da Locali, uma empresa dedicada a ensinar empreendedores e fundadores de marcas locais a escalar suas vendas nos supermercados de todo o país. O tema que eu vou abordar hoje é precificação, um tema sensível para muitos empreendedores, porque requer cautela, requer cuidado ali no cálculo, mas também uma visão de longo prazo para entender onde você quer chegar com o seu negócio. Bom, quando a gente fala de precificação, existe conceitos, né, básicos de precificação, que é um bom preço é aquele que consegue arcar, cobrir os seus custos e também consegue ser viável para o consumidor. Então, uma das coisas importantes da precificação é que a gente não só está olhando, né, os custos da operação, mas a gente tem que olhar também o mercado, certo? Quando a gente fala de precificação, a gente está falando de olhar todos os custos, entender quanto custa a produção, né, do produto, colocar uma margem. O que eu quero cobrir aqui hoje, gente, são dicas do que eu acho que vocês precisam considerar nesse processo de precificação. Não vou entrar nos detalhes de como fazer o custo, de isso eu acho que tem já muito material aí disponível na internet. O que eu quero trazer é alguns cuidados e dicas importantes para você considerar nesse processo, tá bom? Bom, primeiro ponto, que se vocês estivessem começando do zero, o que eu faria é o cálculo de trás para frente. Ou seja, olhar para o mercado primeiro. Porque se você consegue entender o quanto o seu produto deveria custar para o consumidor final, né? Dentre as concorrentes, o que já existe no mercado, o que faria sentido, qual preço faria sentido o seu produto ter? Eu faria esse racional primeiro, porque se você entende quanto que o consumidor estaria disposto a pagar, você faz o cálculo inverso, fala, tá bom, esse é o preço final que eu quero. Então aí deixa eu ver quanto margem eu preciso deixar para o varejista, quanto a margem que eu preciso deixar para o intermediário ali, se eu for através de um distribuidor ou de um vendedor, quanto de margem eu preciso ter para minha operação, e aí você entende qual o custo que o produto idealmente deveria ter para chegar àquele preço para o consumidor final. Eu faria esse racional primeiro, se eu tivesse a oportunidade, né, de começar uma marca e um produto do zero. Por que que é tão importante isso? Porque muitas vezes vocês começam ao contrário, né? Começa pelo custo do produto, faz uma fórmula ali, trabalha na fórmula, aí chega no custo do produto e aí começa a construir a margem, 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 e aí chega no preço final. Qual o problema disso? Que eu vejo muito acontecendo nas mentorias e nas marcas aqui da comunidade local. É que quando você parte do custo e vai colocando todas as margens necessárias, você chega a um preço ali na ponta que é quase inviabiliza o negócio. Porque você talvez tenha feito uma fórmula muito sofisticada, ou você tenha escolhido ingredientes muito elaborados, muito sofisticados, muito caros, muito premium, e aí você inviabiliza isso para o consumidor final. Então, tem que ter esse equilíbrio sempre do que o produto precisaria custar para ser competitivo e gerar vendas, e o quanto ele precisaria custar em termos de custo mesmo de produção para fazer essa equação funcionar. Uma coisa importante é que muita gente fala: "Ah, Leila, mas meu produto tem muita qualidade e por isso que ele é caro". Legal, eu entendo, né, porque precisa ser valorizado. Agora, existe uma dinâmica que a gente vê em bens de consumo, que é: alimentos e bebidas, gente, precisam de escala, né, não é diferente de serviços. Então, sei lá, eu vendo uma consultoria, eu posso vender algumas dezenas por ano, porque eu tenho uma margem de serviço, né, eu coloco um valor agregado ali diferente. Quando a gente está falando de alimentos e bebidas, não dá para você, né, faz a conta, se você vender só 100 unidades por mês, o negócio para em pé? Muitas vezes não, você tem que vender 100.000 unidades para o negócio parar em pé. Então, a escala é importante. E se a escala é importante, o preço também é. Porque se você chega a um preço no mercado muito acima do que o consumidor está acostumado a pagar, significa que você vai nichar a sua parcela de consumidores e você vai ter um potencial menor de vendas. Então, por isso que preço é fundamental no modelo de negócios. E é por isso que a primeira provocação que eu faço é: eu faria o caminho inverso, olharia quanto que o meu
produto deveria custar na ponta e faria todo esse cálculo para ver o quanto que o custo deveria ser, tá? Então, essa é a primeira dica que eu acho que vocês podiam explorar. A segunda coisa que é importante, gente, é canal. Às vezes as pessoas chegam no preço do produto independente do canal. Ah, se eu vou vender online, o custo é esse, se eu for vender para o varejo é a mesma coisa, que eu calculo o preço. E cada canal tem a sua particularidade e tem um custo de servir aquele canal. Então, quando você faz a precificação, você precisa pensar já qual é o canal que você vai utilizar. E se você vai vender, por exemplo, direto, se você vai vender através de distribuidores, através de vendedores, de representantes, porque isso impacta o seu modelo de negócios e a sua precificação. Tem gente que fala assim: ah, é, é a mesma ideia, né, de vender para o supermercado, eu coloco os custos do supermercado e vender online. E aí eu tenho uma margem melhor online do que no supermercado. E é uma ilusão, né, gente? Porque o custo de servir o varejo tem os seus custos, com certeza. A gente fala muito sobre isso: custo de logística, de negociação, de trade, de repositor na gôndola, né? Todos esses custos têm que estar na precificação do seu produto. Mas quando você vai também no online, você precisa considerar que você, para vender online, você precisa investir em tráfego pago, você precisa ter um bom Instagram, você precisa postar todo dia, você precisa gerar tráfego e audiência. E isso tem um custo também. Então, cada canal que você for trabalhar, calcule a margem e os custos de cada canal. Não é só, ah, o meu produto custa isso, então bora vender, né? Vai ser igual para todo mundo. Não. Cada canal tem a sua dinâmica e precisa ser calculado a margem de cada canal, tá? Então, se você está começando agora, pense nisso, de como você quer fazer com que o seu negócio cresça. É através de distribuidores? Por exemplo, se for através de distribuidores, precisa considerar, né, uma margem ali, um espaço para margem maior para ter um atravessador no meio do caminho, né? E tudo bem, faz parte. Então, se você se prepara e precifica o seu produto de acordo, né, com esse plano de ter um distribuidor como intermediário com o varejo, né, nessa jornada para o varejo, tá? Então, segunda dica é precifique de acordo com a dinâmica de cada canal, tá? E a terceira dica importante é essa dinâmica, que já comentei um pouco, de entender o seu público. Muita gente faz a precificação pensando no super premium, né? Naquele consumidor mega, mega premium. Não há escala dessa forma. Eu acho que a gente, às vezes, tá tão apaixonado pelo produto que tem que ter tanta qualidade, mas esquece que a realidade brasileira é um pouco diferente, né? Eu fico vendo marcas que são com foco em pessoas super saudáveis, pessoas conscientes na alimentação, que fazem exercício todo dia, que leem os rótulos, né, que se importam com os ingredientes que vão em cada produto, enfim. E aí eu li uma estatística esses dias no jornal que me chamou muito a atenção, que 68% da população brasileira está acima do peso. 68%, gente. E aí eu pensei, puxa, se 68% está acima do peso e muitas das marcas da Locale estão focando nos super saudáveis, faz as contas de quantas pessoas, né, nesse universo potencial as marcas saudáveis estão endereçando. Então a gente acaba, quando a gente vai para um preço muito acima, a gente acaba nichando, porque se eu tenho, por exemplo, vamos fazer um exemplo fictício aqui, uma granola. Granola é super caro, gente. Tem granola no mercado custando R$ 60 o pacote de 250 gramas. R$ 60 o pacote de 250 gramas, gente. Vocês acham que essa granola vai. Qual é o mercado endereçável dessa granola? Possível, potencial? É pequeno. Quem que vai pagar R$ 60 ou que tem poder aquisitivo e que valoriza tanto uma granola para poder pagar R$ 60 o pacote de 250 gramas? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você precifica o seu produto, você determina de alguma forma também o seu universo potencial. E aí você determina também o quanto você vai conseguir escalar ou não o seu negócio. Então, negócios que têm uma precificação super premium vão ter uma escala potencial menor, né, de crescimento.
Em contrapartida, negócios que resolveram se posicionar mais na média do mercado conseguem crescer mais rápido. E aqui, gente, eu tenho exemplos dentro da Locale de que é uma correlação direta, né? O preço que você resolve colocar. Então, um exemplo. A gente tem o case da Pinat, né? A Pinat é uma empresa que recentemente foi vendida para um grupo internacional, é uma marca de barras de proteína que cresceu oferecendo opções de snacks proteicos no mercado. E desde o começo, o Valdemiro posicionou a Pinat numa média um pouquinho acima, né, do mercado, mas não era um produto super premium. Era um produto mais premium que a média da categoria, que entregava mais qualidade, mas não era super premium. E com essa estratégia, eles conseguiram crescer muito mais rápido do que muitas outras marcas que se posicionam na pegada super premium do mercado. Então, pensem nisso, gente. A gente vive num país em que ainda que a população brasileira, né, não tem um poder aquisitivo na média super alto. Eu sei que muitos dos produtos mais saudáveis, né, que a gente tem muito na comunidade aqui da Locale, focam para um público mais consciente, classe A, B, legal, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo aqui é, tenham consciência dessa realidade brasileira, porque o quanto mais acessível, e não quero dizer barato, mas o quanto mais acessível o seu produto for, mais rápido e mais fácil será para você escalar as suas vendas. E lembrando que escala para empresas de bens de consumo é muito fundamental para o negócio realmente crescer. Então, muitas vezes, gente, é interessante pensar, poxa, o ideal, o mundo ideal seria fazer a formulação dessa forma, dessa maneira mágica, brilhante. Mas, considerando a realidade brasileira, eu vou abrir mão, talvez, desse ingrediente, eu vou abrir mão dessa super mega premium, né? E vou fazer uma versão da minha fórmula um pouquinho mais acessível para conseguir viabilizar o negócio e conseguir crescer, tá? Então, precificação, resumindo aqui, 3 pontos para vocês considerarem. Primeiro é o cálculo de trás para frente, quanto seu produto deveria custar, né? Fazer o cálculo inverso, ou deveria custar para o consumidor, né? O segundo ponto é entender o canal, porque determina muito, né? A construção de preço e custo, o canal que você opera. E o terceiro ponto é de a gente estar linkado com a realidade brasileira e poder ser um produto acessível, né? Não só para a classe AAA, né? Isso é importante para crescimento no longo prazo, tá certo? Bom, então essas são as dicas de hoje. Acompanhem nossos conteúdos, a gente vai postar aulas semanais para ajudar você, fundador e empreendedor de marca local, a escalar suas vendas nos supermercados. E lembrando também que quando você quiser, pode entrar em contato com a gente para entender mais sobre o que a gente faz e vir fazer parte aqui da nossa comunidade para acelerar ainda mais o seu conhecimento nos supermercados e, consequentemente, o seu crescimento no varejo, tá bom? Bom, te vejo na próxima semana. Até mais.